Podemos começar? Eu vou pedir para a Neuma. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nessa segunda parte, que é justamente, eu acho que é a parte que mais importa, depois da gente compreender o que é o autismo. Eu vou pedir para a Neuma, ela ler Tiago 2, do 8 ao 10. Mas eu gostaria de estar respaldada na palavra do Senhor, né? Que é o... Esse é um texto muito importante quando a gente fala de inclusão. Por quê? Eu não sou o tipo de pessoa que gosta muito de tirar textos fora de contexto. Muito, que bom, né? Mas são exortações para a nossa vida e é bom que a gente possa meditar, né, naquilo que o Senhor ele traz para nós. Então vamos ler. Se vós, entretanto, observais a lei do reino, como está registrada na Escritura, e que ordena: amarás o teu próximo como a ti mesmo, então estareis agindo corretamente. Se, todavia, tratais as pessoas com parcialidade, estareis incorreto em pecado e sereis condenado pela lei como transgressores. Portanto, quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas uma das suas ordenanças, torna-se culpado de quebrá-la integralmente. É forte, né? Então, não podemos tratar imparcialmente ninguém. Por que é tão importante a igreja falar de inclusão? Por que é que eu trouxe esse texto? Justamente por causa disso. Às vezes, até por falta de conhecimento, tratamos o outro de forma imparcial. E a própria palavra de Deus diz que para a gente cumprir toda a lei, a gente precisa não tratar essas pessoas dessa forma. Elas precisam ser incluídas. A igreja ela deve ser um ambiente de inclusão. E é sobre isso que a gente vai falar. Inclusão na igreja. É fácil? Não, não é fácil, porque é algo que tem pouco tempo que está sendo falado.
ainda não tem todas as respostas, não é verdade? Então, para aquilo que a gente não tem resposta, fica difícil. Eu concordo. Não se sabe de onde vem o autismo. Sabemos que não é uma doença. Sabemos que temos algumas coisas que contribuem para o autismo, mas dizer que isso é o fator principal do autismo não é. Não existe um exame, não existe um fator que desencadeie o autismo que seja conhecido pelo ser humano. Ainda é descoberto. E como é que eu sei que uma criança ela é autista? Como é que sai esse diagnóstico? Primeiro, esse diagnóstico ele começa a partir de terapias com psicólogos. Precisa ter terapias com psicólogos, com psiquiatras, e muitas vezes eles pedem um parecer do neuro. Por que eles pedem um parecer do neuro? Ele tem que saber que tudo aquilo não decorre de uma doença. Quando o neuro dá este parecer, não vai sair lá que é autista, não. Porque não existe um exame que detecte. O que vai sair lá é se tem ou não uma doença que possa acarretar aqueles sintomas. Quando sai esse parecer, junto com o histórico da criança, de como ela se desenvolveu, de como ela está se comportando, isso vai culminar para fechar o diagnóstico do autista. Por quê? O psicólogo não pode fechar sozinho. O psiquiatra é o único que dá o laudo, mas ele não pode fechar sozinho. Ele precisa de uma equipe multidisciplinar. Isso quer dizer médico, psiquiatra e psicólogo. Porque depois que eles eliminarem que não é de uma doença e depois que eles verem que aquilo não vem de nenhuma comorbidade, quais são as comorbidades? Ansiedade, algum tipo de depressão, essas coisas. É típico da criança, a criança nasceu assim, e o psiquiatra identificar que realmente aquilo que está ali, depois dele tratar as comorbidades, porque o autismo traz comorbidades como depressão, ansiedade, eu trato o transtorno de ansiedade. Por quê? Não tratei antes o autismo, eu tenho fobia de estar com muita gente, isso me causa muita ansiedade. Então, o que eu trato no psiquiatra não é o autismo, porque o autismo não é uma doença. O que eu trato são as comorbidades por não ter tratado e me socializado a partir do autismo. Então, o que é que acontece? Quando vem tudo isso e ele sai tirando todas essas lacunas, ele vai fechar e vai dizer: Maria, é próprio de Maria as estereotopias. É próprio de Maria, é a forma como ela foi gerada, que ela não gosta de texturas, de algumas texturas, que ela gosta de estalar dedos. Isso não é uma mania, isso não é um vício. Isso é dela. Nasceu com ela. Ela não gosta de socializar, ela não gosta de abraçar. Porque tem gente que não gosta de abraçar, mas não é autista. Então, depois de tudo isso, é que os três, essa equipe vai fechar o diagnóstico e vai dizer: Maria é autista, porque a placa neural dela, quando se formou de forma diferente. Então, não há remédio, não há nada que possa fazer que ela deixe de ser autista. Ela é autista. E isso é importante a gente saber. Por quê? Porque Deus diz que a gente deve tratar todo mundo sem imparcialidade. Isso inclui os autistas, qualquer deficiente, qualquer outro transtorno. O Senhor está dizendo que somos iguais perante Ele. Amém? Para haver inclusão, a gente precisa observar alguns pontos. Pode passar, por favor. Primeiro, 5 passos para uma boa inclusão na igreja. E eu vou falar cada um que vai completar justamente as perguntas que vocês fizeram. Primeiro, começa na igreja. Não adianta começar uma inclusão no departamento infantil se não começar no púlpito. Por quê? Porque o pastor é a ordem máxima da igreja. Não é verdade? E ele precisa incluir. De que forma? Como eu disse, tem muitas vezes que tem um autista ali presente. Eu vou deixar que não louve? Não, não é isso. Mas vamos acolher aquela criança quando ela estiver gritando, né? Ao invés de estar todo mundo virando. Gente, é autista, tem um movimento diferente. Vamos tentar acolher aquela mãe, né? Tentar
explicar para determinados irmãos que ainda não conhecem que não é porque a criança está fazendo birra. Então, isso é necessário ter o primeiro acolhimento da igreja. E como o pastor é a liderança maior, né, cabe à igreja fazer esse acolhimento, a entender a diversidade de pessoas que temos hoje no mundo, que não é porque queremos, mas porque nascemos diferentes. Então, essa informação deve ser passada para a igreja. Independente se temos ou não autista, a gente sempre esclarecer aos membros que muitas vezes não compreendem uma ausência, um grito, um girado, um correr. Isso deve estar acontecendo? Não. A mãe do autista, ela sofre muito, porque ela gostaria que a criança estivesse sentadinha ali, como qualquer outra criança, né? Então, muitas vezes se impede que ela esteja na igreja por conta dos olhares. Então, é interessante que a igreja possa ter esse conhecimento. Então, começa logo na igreja. Segundo ponto, rede de apoio. O que é que eu quero dizer com rede de apoio? É justamente isso. Uma rede de apoio, né, ela tem que ser com pessoas capacitadas. Por quê? Uma rede de apoio, primeiro eu preciso conhecer os alunos que eu vou receber, seja autista, seja TDAH, seja sinestésico. Eu preciso ter um pessoal que tenha uma visão além do que é acostumado a ver. Eu preciso trazer capacitações, eu preciso que as pessoas que vão trabalhar, elas possam verdadeiramente se dispor ao reino para aprender sobre essas crianças. Então, eu preciso de uma rede de apoio, não só para a criança, porque eu preciso de uma rede de apoio para a mãe. Não adianta eu preparar todo o ministério infantil se a mãe, quando chega no momento do culto, ela não consegue ficar 5 minutos. Tem muitas mães, né, que elas chegam sobrecarregadas, porque não é fácil. Autista tem transtorno do sono. Nem todo dia dormimos. Tem dias que nem a medicação me deixa dormir. Então, eu vou ficar mais sobrecarregada. E uma criança, ela fica muito mais. Então, uma mãe nem sempre pode chegar às 7 horas, porque talvez ela passou a noite todinha acordada com aquela criança, chorando, gritando. Então, eu não estou dizendo que a gente deve esmorecer, como eu disse. Tem que se preparar o autista para o mundo e o mundo para o autista. Mas a gente também tem que ter empatia. Tem muitas vezes que aquela mãe, ela passou a noite em claro. Ela passou dias que ela não pôde nem tomar um banho. Porque já aconteceu muito com a minha mãe. De não poder sair dali. Né? Minha mãe achava que era doença. Mas de não poder sair daí. Porque o autista está completamente desregulado. E ele precisa de uma atenção extrema. Principalmente quando é criança. Justamente por causa das crises. Crises essa que pode chegar a se machucar, a machucar alguém. E até mesmo acontecer o pior. Porque ele está desligado. Então, é uma sobrecarga muito grande, porque não temos uma rede de apoio nem dentro da igreja e nem fora dela. A gente fala do autista. E os pais do autista? Como é que fica? Ser uma mãe atípica é muito sobrecarregado. Há um pico de estresse, há um pico de ansiedade. Às vezes essa mãe está querendo só que a pessoa pegue um pouquinho aquela criança e tenha um pouquinho de paciência para ela poder respirar. Não porque ela não gosta do seu filho, não. É porque ela é gente, ela também se sobrecarrega. Então, às vezes a gente precisa dessa empatia. Tá entendendo? Às vezes a gente precisa que alguém nos ajude, nos dê a mão, que alguém nos compreenda e diga... Beleza. E por que eu estou dizendo isso? Eu tenho uma filha que está investigando o autismo. Então, eu tenho autismo e estou com uma em casa. Então, tem horas que para mim é muito difícil também. Então, eu sou atípica e tenho uma filha que está nos mesmos movimentos. Então, há uma sobrecarga. Há uma sobrecarga. Então, eu entendo o que é ser autista e ser mãe. Então, é difícil. Tem hora que ela está em crise... E eu largo tudo porque ela está em crise. E eu tenho medo, né, de deixá-la ali só porque ela está iniciando. Né? Então, é muito complicado. Hoje mesmo, para eu vir, a minha mais velha ficou em casa com ela. Porque nesses dias ela está com os movimentos dela. Então, eu estou aqui porque, primeiro que eu descanso no Senhor. Tudo que eu vou fazer, eu descanso no Senhor. Senhor, se tu me mandasse para tal lugar...
o Senhor vai cuidar da minha casa. É assim. Às vezes minha mãe dizia que tu é muito demente. Eu digo, não, eu botei Jesus lá, então eu posso ir embora para cá. Sabe? Eu sou assim. E se acontecer alguma coisa de errado? Porque Deus permitiu, louvado seja o nome do Senhor. Eu costumo descansar, né? Minha filha às vezes diz assim, você confia demais. Eu digo, eu descanso demais. Tem lá uma redezinha que o Senhor me deu. Por que é que eu não vou descansar? Nadinha. Não estou pronta para carregar cruz nenhuma pesada. Ele diz, troca que a minha é leve, a dele é leve e eu descanso nele. Então, primeiro porque a gente precisa de uma rede de apoio para esses autistas e para suas mães. Segundo, essa rede de apoio, ela precisa acontecer, por quê? Porque precisa se colher informações. Então, é o que eu disse, cada autista é particular. Eu não gosto de abraço. Tem autista que ama abraço. Como é que eu vou saber se o autista gosta ou não de abraço? Primeira informação que você vai ter é com os pais. Normalmente, mãezinha, como é que ele costuma, né, diante de uma crise, você que está mais acostumada, normalmente o que é que a gente pode fazer? Pode tocar, pode abraçar, gosta de música, não gosta? Isso vai ser um tesouro para uma inclusão na igreja, ou para qualquer inclusão. Por quê? Porque os pais estão mais presentes. E eles podem diminuir e muito essa caminhada para que você possa compreender aquele autista. Então, a rede de apoio funciona assim. A ouvidoria do pai e do autista. E muitas coisas tem pais que não aceitam o diagnóstico. E acaba atrapalhando muito. E essa rede de apoio também pode... Paizinho, vamos... Não precisa dizer que é autista, não. Olha, tem um movimentozinho aqui, assim, vamos conversar. Ele é um pouquinho diferente, né? Que tal levar ele no médico? Você não precisa também, porque não é sua parte, não é a parte da EBD sair dando o diagnóstico. Mas você também pode orientar, porque você está vendo ali. Então, essa rede de apoio, ela serve para os pais, para os professores, até para os professores também saber se comunicar e dizer assim, olha, na sala de aula está se passando assim. Como é que a gente pode fazer? E ali, se tiver principalmente profissionais da área da saúde, seria muito bom. Tem igrejas que têm profissionais de psicologia, daria sempre um suporte de dizer assim, olha, é melhor por aqui. Então, essa rede de apoio engloba muito isso. Professores, né, que já estão acostumados mais com crianças, de trazer materiais diversificados. Então, vocês poderiam incluir muito isso na rede de apoio. Ter esse tipo de pessoal para orientar os professores e para orientar a própria igreja de como agir com essas crianças. Outra é a família. Como eu já disse, a família é o baú do tesouro. Porque se você abre uma ouvidoria para entender como essa criança funciona em casa, o que ela gosta de comer, tem crianças mesmo que ela vai passar o dia todinho e ela não vai comer, porque ela olhou e viu que não gostou, mas ela está com fome. Aí você não sabe, aí a mãe já diz, olha, ela não gosta de biscoito recheado, mas se você tiver um biscoito maisena, você já não vai deixar aquela criança com fome. Porque daqui que você entenda que ela não gosta do recheado, vai durar um tempo e isso vai causar sofrimento para ela. Daqui que você entenda que ela não gosta de toque, ou daqui que você entenda que ela gosta de toque, isso vai demorar muito, né? E você fazendo essa junção com a família, está sempre em comunicação com a família, para saber o que aquela criança ela gosta, o que é que aquela criança ela se sente mais acolhida, se é um tapetezinho assim, que é maravilhoso, se é um abafador. Então, isso vai diminuir muitos esforços de estar especulando até chegar ali. Então, a família é um ponto muito importante. Outro ponto importante é entender a criança. Tem pais que nem eles conseguem compreender a criança. A criança entra em crises e mais crises e os pais não conseguem identificar. É trabalho da igreja? Quando a gente fala em inclusão, a gente fala em indivíduos que são particulares. Então, a gente fala de crianças que elas têm seus gostos, suas vontades e que também elas têm suas particularidades daquilo que elas não permitem que se faça com ela, que ela não gosta.
Eu tenho algumas amigas que... vou falar da minha filha. A minha filha mais nova, ela bebezinha, ela odiava tomar banho. A mais velha, ela só tem ansiedade. Não tem, graças a Deus, tem mais nada. Então, ela odiava tomar banho porque ela tinha medo da água quando bebê, porque, infelizmente, eu deixei ela escorregar e quase que afogo ela, porque ela botou para chorar e eu, como uma mãe atípica, não sabia lidar com aquilo. Aquilo me deu uma sobrecarga sensorial e eu acabei deixando ela escapar na banheira. Isso causou um trauma, ela não gostava de banho. E era um sofrimento para ela dar um banho. E era para ela e 2 vezes para mim. Uma, que eu sou atípica, né? E outra, que eu sou mãe. Qual a mãe que gosta de ver seu filho sofrer? Então, um certo dia, eu percebi que a minha filha amava música. Então, eu começava o processo do banho dela, tirando a roupinha dela, cantando as músicas para ela. Aquilo acalmava ela até eu terminar de trocar a roupinha dela. Com o tempo, ela foi deixando. Então, o banho passou a ser prazeroso, porque ela esperava, na verdade, as musiquinhas que eu interagia com ela. Em vez de ela estar naquele choro, pensando na água, porque ela se traumatizou, ela ficava nas musiquinhas. Eu trazia as musiquinhas e cantava com ela até terminar de trocá-la. E isso foi uma estratégia, né, que eu encontrei. E essa mesma estratégia eu dou para quem está em sala de aula. Conheça a criança, veja de que a criança gosta, né? No caso da minha filha, ela gostava de música. Independente, criança gosta mais de algo. O autista, ele também vai te dar indícios do que ele gosta. Aí vou responder a pergunta dele. Como evangelizar uma pessoa autista não verbal? Ele vai te dar indícios. Se ele gosta de música, se ele gosta de pintar, se ele gosta de desenhar, se ele gosta de ouvir músicas. E o que eu posso fazer? Ele tem os momentos de estereotopias, que você vai olhar e você vai dizer assim, ele não está aqui. Realmente ele não está, embora ele esteja atento a tudo o que está passando. Mas nesse momento não adianta insistir. Aí o que é que você vai fazer? Eu tenho que deixar ele lá ficar no tempo dele? Não. Você precisa quebrar as rigidez. Todo mundo diz, não quebre. Não, quebre. Mas de que forma? Gradativamente. A criança autista chega, ela não gosta de muito toque. Coloca ela numa mesinha com uma criança mais amistosa, mais calorosa. Mas que, se ela não gosta de toque, que não gosta de tocar, mas que gosta de conversar. Bota eles 2 ali. Tá entendendo? Bota eles 2 ali. Traz a atividade. Vê como é que ela funciona ali durante a atividade. Outro tempo, você bota mais um. Você não vai encher a mesinha dela, você vai botar mais um. E vai esperar que ela aceite aquele. E assim você vai inserindo aquela criança aos poucos. Ela não gosta de se alimentar. Vamos procurar algo que ela lanche. Ela não gosta de melancia. Vamos tentar uma maçã? Então, eu vou estar sempre introduzindo algo para aquela criança. E como é que eu posso evangelizar ela? Dessa mesma forma. Quando ela se interessar por música, por que não trazer a Bíblia em forma de música? A gente tem aí um material maravilhoso. Traga em música. E como é que eu vou saber que ele aprendeu? Ele vai demonstrar. Ou você pede, traz alguns desenhos e pergunta sobre aquele tema. Foi cantado o quê? Peça para ele apontar, já que ele não fala. E ele vai te apontar o que ele aprendeu. Você traz desenhos decorrente daquela música. E aí, o que foi dado hoje? A tia deu o quê? Está ali o material visual. Ele vai lá, com certeza, ele vai lá e vai apontar as coisas que ele aprendeu ali naquela história. Ele não verbalizou, mas ele se comunicou. Deu para entender? E aqueles verbais, esses são um pouquinho mais fáceis por eles se comunicarem. Porque aí você vai ver, tem criança que gosta de fazer história. Aproveite. Vamos escrever a história. Se fosse aquela historinha que a tia contou, agora conte você com as suas palavras. Ou ele fala, se ele não estiver numa fase de escrita, senta ele. Pede para ele te contar de volta o que foi evangelizado, né? Senta ele, agora fulano vai contar. Deixa ele contar da forma dele, você vai entender que ele foi evangelizado, que a palavra entrou. Porque ela não precisa ser exatamente como estão as palavras na Bíblia.
A mensagem que está na Bíblia precisa ser passada. Essa tem que ser exatamente como está na Bíblia. Mas deixa ele trazer para você, deixa ele botar para fora da forma que ele entendeu. E se da forma que ele entendeu não foi, vamos encontrar um caminho para que ele possa compreender a mensagem que a Bíblia traz? Deu para entender até aí? Aí a gente pode trazer as adaptações. É justamente isso. Como fazer uma adaptação? Primeiro a gente tem que lembrar do que eu trouxe no início. Um autista, ele tem uma bateria. Para ele vai descarregar muito rápido do que uma criança dita normal. Então, eu tenho que prestar atenção na minha salinha. De que forma? Quanto mais coisa você coloca na sua sala, mais coisa ele tem para ver. Muita coisa para pensar. Sobrecarga sensorial. Vai causar uma crise. Se eu quero falar vamos supor assim, se eu quero falar da criação, por que eu tenho que falar da criação tudo num dia só? Vamos separar a criação? Hoje eu vou trazer os luzeiros do céu. Vamos trazer só ele? Vamos ensinar as crianças como foi criado aquilo ali? Não, mas você está falando dos autistas e os demais. Eles podem ser inseridos nessas atividades. Vamos pegar só os luzeiros? Vamos pedir para ele desenhar? Teve uma vez que, infelizmente, eu não encontrei o vídeo que eu ia trazer. Eu tenho crianças que são especiais, que também não têm o diagnóstico. Então, eu separei o dia da criação. E nesse dia da criação, eu trouxe para eles uns bolinhos de bacia. E trouxe para eles uma pasta americana que parece uma massinha. E o que foi que eu fiz? Fiz um monte de aventalzinho, né? Fiz um monte de aventalzinho, botei umas touquinhas e umas luvinhas e pedi para eles botarem a criação ali. E ficou a coisa mais linda da forma como eles trouxeram a criação. E cada um pegou uma parte da criação, porque o bolinho ficou o planeta Terra, eles diziam aquilo que eles aprenderam naquela criação. Olha, tia, no primeiro dia, o Senhor fez o sol. Está aqui o sol. Olha, tia, aqui estão os peixinhos. Então, no final, eu dei para eles comerem. E a maioria comeu. Outra vez, a gente falando sobre a criação, a gente falou sobre os frutos, né? Quando o Senhor criou os frutos. O que foi que a gente fez? Botei eles de cozinheiro e a gente foi preparar uma salada de fruta. Então, a maioria participou. Aqueles que não queriam pegar, eles ficavam mexendo. Então, você vai ser o mestre Cuca, você mexe. E eles amaram. Os outros botaram a mão e fizeram a salada de fruta. E depois eu perguntei, quando foi feito isso? Por que Deus fez? Qual o motivo de Deus ter feito? Para que Deus fez? Porque tudo era bom. E eles poderiam dizer, de acordo com a palavra, né, e de acordo com aquela atividade, o que Deus tinha feito de bom para nós. Então, esse tipo de atividade ela é muito importante. A gente tem que sair da mesmice de só falar. A gente pode criar para aquele autista um cantinho de história. Pode passar. A gente pode criar na igreja vários cantinhos para isso. Mas primeiro a gente tem que ter conscientização a partir do púlpito, que foi o que eu disse lá. Depois a gente tem que ter a quebra dos tabus, que é a gente achar que um autista, ele não fala, ele nunca vai falar, ele vai falar. Basta a gente entender que precisa de incentivo e isso normalmente os pais precisam ter esse conhecimento, né? E o professor ele não pode se sentir desmotivado, como ele mesmo colocou. Se não fala, eu tenho outros meios para que ele me traga um retorno do que aquilo que está se acontecendo eu estou evangelizando. Pode passar. Pode ir passando, tá? A rede de apoio, voluntários capacitados, psicólogos, voluntários que possam auxiliar os pais e as crianças. Isso pode colocar as pessoas da rede de saúde, tanto professores como pedagogos, e até aqueles que se dispõem a aprender mais. Fazer um curso de capacitação para quem quiser se aprofundar. Tem muitos cursos, independente de serem psicólogos ou não. Tem cursos na internet. Então, na verdade, a gente só não chega
e só não evangeliza se a gente não quiser. Pode continuar passando. A família trabalha em conjunto com a igreja e com o departamento infantil. Não tem como o departamento infantil não trabalhar em conjunto com a família. E a família precisa dar esse suporte ao pessoal da igreja. Porque ninguém melhor do que a família para dizer o que tem de estímulo sensorial que causa crise naquela criança ou naquele adulto do que a própria família que está acostumada a conviver com esse autista. A gente tem a questão errônea de achar, ele é autista, o povo tem que saber tratar. Não, cada autista tem sua particularidade. Eu, como mãe, responsável, esposa ou qualquer outra coisa que convivo com autista, eu preciso informar. Olha, ele não gosta de barulho, ele vai utilizar o abafador, mas isso não significa que ele não está ouvindo. Ele tem momentos que ele vai tirar um bichinho, ele vai tirar um tapetezinho. Isso é ele se regulando e está tudo bem. Muitas vezes o autista não vai chegar para dizer isso. A família faz essa ligação, essa ponte. Pode passar. Entender a criança é justamente entender aquelas crises. Se você consegue compreender as crises do autismo, aos poucos você vai conseguir compreender a criança. O momento que ela está se regulando e o momento que ela está entrando em crise. E nesse momento, você vai entender por que você teve instruções, principalmente dos pais. Você vai entender que naquele momento de crise você pode abraçar. Naquele momento de crise você pode trazer uma música, porque acalma a criança. Às vezes a criança tem uma certa música que ela gosta, né? A minha filha mais nova, ela só comia numa musiquinha da Pequena Sereia. Então, é bem pequenininha, ela tem segundos. Eu repeti aquilo ali e nas vezes que ela demorava 1 hora contada de relógio. Ia e vinha, até ela terminar de comer. Mas aquilo fazia com que ela comesse, porque se não botasse a música, ela não comia. Então, a família é importante para que se possa entender a criança. Não tem como a igreja entender a criança sem a família fornecer essas informações, para poder também compreender as habilidades preferidas dessa criança. O que é que essa criança gosta mais? O professor só vai poder implantar uma atividade quando souber o que estimula aquela criança. É música? É estímulo visual? O que é? É contar historinha? São cores? O que é que estimula aquela criança para que eu possa fazer uma atividade onde eu possa incluir ela e ela poder ser evangelizada? Porque não adianta só jogar ela na salinha, se o intuito é evangelizar a criança. Então, a família precisa também trazer isso para os professores. Pode passar. As adaptações foi o que a gente falou. A gente precisa observar os estímulos quando for fazer uma festa, quando for fazer qualquer questão de organização na igreja. Vamos ver os estímulos, as luzes, o som. A gente precisa ver a quantidade de informação que a gente vai colocar. Muitas vezes a gente é exagerado mesmo, que a gente acha bonito. Vamos botar mais flor, vamos botar mais isso. Só que é uma sobrecarga muito grande, é muita coisa para o autista pensar. Então, tem organizações assim simples que elas são lindas e trazem uma informação única. Então, dá para que eu possa prestar atenção no púlpito, que é o mais interessante, é a palavra. Então, não tem por que eu exagerar em algo se eu posso trazer uma atividade, né, que ela traga uma exposição visual, mas que não traga tanta informação para que ele não saiba onde parar seus pensamentos. Quadro de rotina é muito importante. Todas as crianças, não é só autista não. A gente vai começar pela oração, depois da oração. Isso deixa o autista muito seguro. Isso evita uma crise enorme. A gente vai começar por oração, depois da oração tem a historinha, depois da historinha a gente tem o lanche, depois do lanche tem a atividade, depois a gente ora e pronto. Sabe por quê? Porque quando ele chegar na igreja, ele já vai saber, e agora é hora da oração. Agora eu vou ouvir a historinha. Isso vai criando um hábito, o que é muito bom para as pessoas que são autistas. Rotina. É chato? Não. Para nós é maravilhoso. Rotina é muito bom, porque sabemos previamente o que vai acontecer. Isso nos ajuda a não causar crises sensoriais.
Sala de apoio. É um cantinho que você possa deixar, porque quando ele entra em crise, a gente tem que lembrar que tem outras crianças na sala. E essas crises também podem assustar essas crianças. Então, que elas ainda são pequenas e não compreendem. Então, você pega aquele autista, coloca num cantinho sem muito estímulo, tentar acalmar ele, né, de acordo com o que os pais já trouxeram. Quando aquele autista calma, devolve para a mãe? Não, vamos de volta para a salinha. Porque eu estou incluindo ele. Eu não tenho que devolver para a mãe ou para o pai. Ele tem que voltar para a salinha. Por quê? Ele, como criança, vai entender. Eu faço uma birra ou eu faço algo, saio daqui. Porque somos rígidos e não queremos sair da rigidez. Mas eu estou querendo evangelizar. Então, ele faz, ele se acalma, ele retorna e eu trago ele de volta para a salinha para que ele possa continuar sendo evangelizado. Uso de abafadores. Interessante, se os pais puderem ou a igreja, é manter os abafadores, é comprar um desse aqui. Por quê? Porque a igreja tem som, a igreja tem barulho, e isso aqui diminui muito, ajuda muito para que a gente não entre em crise. Então, é compreender quando colocar, é uma música que está ouvindo? Não, é um autista tentando não entrar em crise. Então, abafadores são muito bons. É um aconselho que eu dou para os pais, porque é muito movimento e muitas vezes a gente acaba se perdendo. Abafadores. Outra coisa, é esse cordãozinho aqui. Os pais que já têm o seu diagnóstico. Ah, mas vai taxar. Não, gente. Isso aqui é tão importante porque às vezes você pode não estar perto. E a pessoa que está perto dessa criança, desse jovem, desse adulto, ela não vai adivinhar que ele é autista. Então, com esse cordão, eu já vou saber que ali tem uma criança que ela reage de forma diferente. Então, eu vou ter o cuidado de perguntar se eu posso me aproximar, o que eu posso fazer para ajudar, que eu não posso sair dali e deixar aquela criança só porque ela está em crise. Então, é muito importante, os pais que ainda não têm esse diagnóstico, não têm o cordãozinho, né? Buscar o diagnóstico para poder essa criança ter uma melhor qualidade de vida e principalmente ser atendida da forma correta. A gente acha que é taxar, lá vai... Não, isso aqui é para nossa própria segurança, para que a gente não exploda mais em crises. E a gente pode passar, que eu vou dar a vocês algumas ideias de adaptações. Pode passar. Vai? Pode passar. Ó, esse aqui é o reloginho da rotina, tá vendo? Eu disse que eu ia trazer, aí porque fica muito assim, né? Sem a gente mostrar. Esse é o reloginho da rotina. Isso funciona tanto com autista quanto com crianças. Isso ajuda muito. A gente acha que rotina é ruim. Criança, ela precisa de limite. E a gente colocar rotina é uma forma de limitar aquela criança e educar. A gente acha que dizer não é não educar. Não também é educar. Não também é ensinar o autista a conter as suas crises. É de saber que nem tudo ele pode fazer. Então, aqui a gente tem um quadrozinho de rotina, que é bom para as crianças saberem o que vão acontecer durante a aula, como também para o autista, porque deixa ele seguro. Isso evita crises. Esse daqui que vocês estão vendo de azul, com essa coruja, é um quadro de comportamento. É o que eu chamo de os estimuladores. Então, hoje o autista entrou na salinha ou na igreja e ele ficou apenas o momento da oração. Ao invés de você dizer para aquela criança, poxa, por que tu não vai ficar? Parabéns, você hoje ficou a oração todinha. Aí amanhã, ele vai sentir, porque isso é qualquer pessoa, ela se sente estimulada a querer receber outro elogio. Amanhã ela conseguiu ouvir metade da historinha. Tá vendo? Da outra vez, a oração. Hoje você ouviu a metade da historinha. Tchau. Não dá para ele ficar, a gente também não pode estar segurando quando a criança ela realmente não quer. Ficou até a historinha, você viu que a crise está em cima de crise, que você não contém? Ok. Então, isso estimula as crianças atípicas e típicas, porque toda criança também gosta de estimular, ser estimulada para aquilo. Olha, hoje você se comportou bem, você ajudou a tia, você ouviu a historinha, você participou, você cria um quadro desse.
E é muito interessante ter esses quadros, principalmente quando a gente vai trabalhar com criança. Pode passar. Outro, palavras-chave. Gostamos muito de jogos. Então, você pode criar jogos à vontade. Teve uma vez que, na igreja, para ensinar os livros da Bíblia, né, os profetas maiores, os menores, isso é muito complexo para as crianças. Então, eu criei um ludo. Eles eram as peças. Então, tinha Esther, Ruth, e eles jogavam o dado e eles iam pulando de casa. E cada casa eles tinham que me trazer um texto daquilo ali. O que é que diz no livro de Esther tal? Aí eles tinham que dizer. Então, eles pulavam com a Bíblia e abria, e isso faz com que eles aprendam. E aprendam muito melhor do que só a gente estar trazendo historinha. Então, autista gosta muito desse material assim, porque é algo concreto. Então, não só os autistas, como as crianças. Ficam bem interessante, é uma aula diversificada e vai ajudar muito a evangelizar. Você pode substituir, né, esse certo e errado pelo que é pecado e o que não é. Vamos trazer em desobedecer o papai. É pecado ou não é pecado? Desobedecer a tia, né? Falar palavrão, escutar música secular. Você pode botar tudo aí. E deixa eles ir botando certo ou errado, certo ou errado. Pode passar. 15. Caixa da leitura. Essa caixinha é muito boa, principalmente quando você vai trabalhar. Ao invés de você trazer uma historinha, peça para eles tirarem uma historinha na caixa da leitura. Sentem numa roda. Eles gostam muito. Sentem numa roda e peça para eles tirarem. Tira um dia e diga assim, principalmente se for um autista. Hoje é seu dia, você quer que a gente leia o quê? Nesse momento você vai entender que coisas, histórias que você já passou lá atrás, vai ter uma que marcou ele. Então aquela ali ficou. Vamos reforçar aquela? Então qual é a historinha que você quer? Deixa os desenhos à mostra, não só para o autista, mas para outra criança. Você vai ter a certeza e um feedback daquilo que você está fazendo. Então, o que é que ela conseguiu absorver? Qual foi a história que eles absorveram? Então, essa caixinha de leitura é muito boa. Essa aqui se chama caixa do tato, principalmente para quem é como eu, sensorial. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Por quê? Tem coisas que eles não vão suportar. Então, você também pode substituir essa caixinha do tato, mas introduza alguma coisa. Vê que ele não gostou, deixa. Mas tente sempre introduzir algo que quebra um pouquinho aquela rotina. Por quê? Porque se você deixar ele ficar naquela mesmice, ele não vai além. Então, você traz algo. Ele botou a mão, tirou, aí você pergunta. Gostou? Ele vai dizer não. O que é? Aí ele vai te... Se ele for verbal, ele vai te dizer, a textura é assim. Então, você vai acabar conhecendo melhor ele e, ao mesmo tempo, ele vai estar interagindo, se comunicando com você. Isso vai te dar uma facilidade de você trazer os textos bíblicos. Outra coisa que é muito bom, no momento que ele para te ouvir, esse é o pulo do gato. Aproveita para trazer a palavra do Senhor. No momento que está fazendo, ele parou. Olha, o que foi que a tia disse? Tu lembra isso na história? Tinha um leãozinho, como era a arca. Desenha a arca nesse momento. Desenha o que estava na historinha, se ele gostar de historinha. Ou se não, imita aquele bicho, se ele não for não verbal. Qual o bicho que estava dentro da arca? Onde foi que entrou? Manda ele fazer mímica. Você vai entender que ele está sendo ou não evangelizado. Que você está conseguindo passar uma evangelização para aquela criança. Pode passar. Aqui são materiais visuais que você pode fazer. Um mini teatrinho, mandando eles formarem, e suas próprias crianças. Eu estou trazendo assim, que não são materiais que vocês vão usar só com autistas, não. Esses materiais vocês podem adaptar para usar com todas as crianças. E eu garanto a vocês que a aula e em questão de aprendizado vão ser muito melhor. Porque eu já estou no Ministério Infantil, minha filha está com 16 anos, eu já estou há 12 anos no Ministério Infantil. Então, de tudo que você imaginar, já inventei, já botei eles para... Hoje vai ter um para ministrar, vamos ministrar. Mas ministrar o quê? Escolha uma parte da palavra.
Eles ministravam. Hoje vai ter um que vai trazer um louvor. E flui muito mais essas aulas com essas crianças. Então, são materiais fáceis de você encontrar. Para os pequenininhos também. Vamos falar sobre o momento que, né, Moisés abriu o mar. De que forma? Faz eles passar. Vocês vão ser o povo de Israel. O que é que o povo de Israel fazia? O que é que ele estava falando? Por que é que Deus mandou abrir? Por quê? Né? E depois, como foi que aconteceu? Então, façam eles ser parte da história. Eles participarem. Isso vai fazer com que eles fixem tanto os autistas quanto não autistas. Pode passar. Aqui também tem outras atividades para os pequenininhos. A gente pode falar também ali de Pedro, quando estava na grande pesca. A gente pode falar aqui da grande tempestade. Por que o barquinho não virou? Como é que vira o barquinho? Isso autistas e não autistas vão aproveitar e muito, até que ele não seja não verbal. Só do seu comando, ele vai dizer, e você vai entender. Quando ele disser assim, virou, quem foi que virou? Ou você citar o nome de um discípulo e ele fazer o gesto de como se aconteceu na história. Ele vai estar te trazendo o que ele está aprendendo. Pode passar. Eu acho que essa é a última. Pode? Esse é o último. A gente também tem outro material aqui. Isso é feito com pegador, né? Então você pode trazer. E aqueles autistas que gostam de se comunicar, conta a historinha. Como foi que aconteceu? Né? Eles vão abrir, eles vão amar. Eles vão abrir, fechar e dizer o nome. É Jonas, é isso, é aquilo. Aquele ali, ele é bem visual. Você pode dar os direcionamentos de pecado, dos mandamentos. Você pode trazer e colocar aquelas coresinhas que estimula muito o sensorial da criança. Olha, tal cor é o que se aconteceu, que tinha os 10 mandamentos. Né? Essas cores são dos 10 mandamentos. Quando eu levantar, você vai para os 10 mandamentos. Quando eu levantar essa cor, é o que não é mandamento, para eles poderem identificar o que tinha nos 10 mandamentos, o que não tinha. E aqui é outra caixinha surpresa. O que é que essa caixinha eu posso fazer? Eu posso trazer ali vários louvores e pedir para que eles louvem, para que eles se expressem. E isso vai tanto para os autistas quanto não os autistas. Eu posso utilizar com crianças surdas, eu posso utilizar com crianças deficientes. Então, todo o material que eu estou trazendo não é especificamente para uma criança autista, porque eu sei que numa sala não só tem autista e a gente não pode parar o mundo para os autistas. A gente precisa incluir o autista no mundo e o mundo se adaptar ao autista. Então, eu não posso estar numa sala de aula com 10, 15 crianças e parar unicamente para um autista. Seria muito bom se a gente tivesse um pessoal para isso. Mas não é assim a nossa realidade. Então, eu adapto a minha sala para que eu inclua o autista e as crianças também possam estar confortáveis. E começa você explicando que crianças são diferentes. É preciso que o professor traga para essas crianças que algumas são diferentes. E a gente precisa respeitar nessa diferença. Porque criança, ela também entende. Olha, ele não gosta de abraço, mas ele ama você. Do jeitinho dele. Ele não gosta que toque, mas ele ama você. Ele não gosta que fale muito alto. Vamos falar um pouquinho mais baixo? Ele não gosta de palma. Vamos fazer assim? A gente sabe que está fazendo palma também. Então, é você adaptar para que todo mundo possa ser incluso. Para que haja verdadeiramente o direcionamento do mandamento do Senhor. Né? Trazer o evangelho para toda a criatura. Isso implica a todos, sem exceção. Eu nem posso tirar os típicos e nem atípicos. Eu preciso fazer inclusão para que a gente possa estar unido num só corpo, porque foi assim que Cristo nos deixou e nos exortou. Sermos um só corpo e um só corpo edificado para que ele seja o cabeça da igreja. Inclusão é verdadeiramente incluir, não é excluir, não é ter pena, não é pegar um pouquinho. É eu preparar a igreja, as pessoas, a minha aula para aquela particularidade daquela criança, sem esquecer das outras. É caminharmos junto, é caminharmos como um só corpo.
alinhados e ajustados. E se vocês tiverem alguma pergunta, né? Porque a gente está terminando, vocês fiquem à vontade, tá certo? Pronto. Então, eu agradeço, né? Eu agradeço aos irmãos o convite. Espero ter tirado algumas dúvidas, né? Para aqueles que vão trabalhar com crianças, principalmente com as crianças que têm um comportamento atípico, né? Que o Senhor dê graça, né? E que possamos fazer tudo, como diz lá em Coríntios, né, Luciana? Como é? Fazer tudo com amor, como se fosse para o Senhor. Porque a palavra de Deus, a gente muitas vezes se pergunta, né? Que darei ao Senhor por todos os nossos benefícios. É isso que o Senhor quer de nós. Amar o próximo como a nós mesmos. É tratar o outro como a gente gostaria de ser tratado. Isso agrada ao coração do Pai e faz com que a gente possa estar alinhado na vontade de Deus. Eu agradeço imensamente a oportunidade, viu? Obrigada, né? E que Deus continue abençoando essa igreja e todo o ministério de inclusão que eu creio que vai começar. Amém? A minha pai, né? A obra. Agradeço imensamente a oportunidade. Cada vez eu fraqueza, agradeço. Amém. Amém. Nesse momento, vamos orar pela vida de Maria. Oremos. Senhor Deus Pai, queremos te agradecer, Senhor, pela tua filha, Pai, que trouxe, Senhor, esse entendimento, Senhor, que abriu, Senhor, as nossas mentes, Senhor Deus. Ó Deus, que o Senhor seja com ela, Senhor, por onde quer que ela andar, Pai. Em nome de Jesus, vem trazendo bênçãos para a tua filha, Pai. Porque o que nós temos é pouco, mas o que o Senhor tem é grande para ela, Pai. Em nome de Jesus, abençoe sua família, sua casa. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoe o seu ministério, Pai. Queremos te agradecer, Senhor, por ter enviado Maria, Senhor, para Betesda, Pai. Assim nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Queremos também agradecer pela vida de Luciana, Pai, que também se dispôs, Senhor, a estar com Maria aqui conosco, Pai. Abençoa a família de Luciana, a sua casa, em nome de Jesus. Amém. Leva elas em paz. Amém.